O fogo é parte integral da Amazônia y das dinámicas de seus territorios. Sin embargo, en el contexto actual, cambios en los ecosistemas como el aumento de las temperaturas, la degradación ambiental y la presión humana han contribuido a que el fuego se vuelva más difícil de controlar, favoreciendo la generación de incendios forestales a gran escala. Frente a esse desafio, o manejo integrado do fogo propõe articular saberes tradicionais, conhecimento técnico e a ecologia do fogo para tomar decisões mais efetivas no território. Es así como la Expo MIF reúne experiencias de distintos países para intercambiar buenas prácticas, fortalecer capacidades y construir respuestas conjuntas. Através do diálogo entre atores, o trabalho colaborativo e a construção de acordos se consolida como um espaço de articulação regional. Esto es Voces del Fuego, el podcast de la Expo MIF. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui na Expo MIF, diretamente de Vila Vicêncio, Colômbia, intitulado Vozes do Fogo. Hoje nós vamos conversar com duas mulheres diretamente do Brasil. Elas representam a boa prática comunicando sobre o manejo integrado do fogo. Elas trabalham no ICMBio e vão nos contar um pouco sobre as atividades que elas realizam. Essa é uma boa prática que, particularmente, eu acho muito inovadora, a abordagem que elas trazem. E, bom, a gente tem alguns temas aqui para conversar. Não quero entrar ainda adiantar muitas coisas. Queria primeiro agradecer vocês, meninas, por estarem aqui. É um prazer conversar com vocês. A gente tem alguns tópicos aqui para cobrir, mas eu queria, antes de tudo, dar as boas-vindas, que vocês se apresentem, contem um pouco sobre vocês, sobre a história de vocês e como vocês chegaram aqui, da onde surgiu essa boa prática, de onde vocês vêm, quanto tempo vocês estão aplicando, mas enfim, contar um pouco o surgimento, né? Meu nome é Ramila Correia Yamanaka. Eu sou servidora pública do ICMBio desde 2014. Eu sou jornalista de formação. Então, a minha trajetória, né, dentro do ICMBio foi trabalhando com comunicação e em 2017 eu me apaixonei pelo fogo. Um primeiro incêndio que eu fui cobrir na Chapada dos Veadeiros, que foi um grande desafio, mas foi gratificante também, né? Eu permaneci algum tempo na comunicação e depois eu tomei uma decisão que era sair do setor de comunicação e ir para o setor de fogo para trabalhar com comunicação, que é uma área que eu adoro, e o fogo foi uma área que eu me apaixonei quando eu entrei para o ICMBio. Legal. Bom, eu sou Cíntia Brazão, sou analista ambiental do ICMBio desde 2007. Desde 2007, dentro dessa agenda do fogo, né, eu cheguei numa unidade de conservação que estava contratando a sua primeira brigada de combate, na época só combate a incêndio florestal, e vi toda essa mudança, né, de chave e de paradigma dentro da instituição acontecer, da gente sair de um pensamento que a gente só combatia incêndio florestal, só preparava as pessoas para o combate, até chegar ao manejo integrado do fogo, né, com as conversas com as comunidades, entendendo por que as pessoas usavam fogo já de forma tradicional naquela área, integrando isso tudo na gestão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, que foi a minha maior escola dentro do ICMBio. Legal, bacana. E, bom, vamos conversar um pouco sobre a boa prática que vocês trazem, então. Conta pra gente um pouco como vocês se estruturam, quais são as atividades principais que vocês realizam, e depois a gente vai entrar um pouco nas minúcias aí, mas contem pra gente qual que é o coração da boa prática que vocês trazem. Acho que você pode começar com o programa de comunicação, né? Tudo começou há 5, 6 anos atrás, quando a gente desenvolveu o primeiro programa de comunicação para queimas prescritas, né, no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Existia um gargalo, um déficit de comunicação, porque nós fazíamos queimas prescritas e as pessoas não sabiam, às vezes, o que estava acontecendo no parque. E por muitas vezes chegavam denúncias para o próprio parque: olha, tem um incêndio no parque. A gente: não é um incêndio, é uma queima prescrita. Olha, tem um incêndio, a gente está vendo fumaça da estrada. E nós começamos assim, comunicando para a comunidade, informando a comunidade que o parque estava fazendo a queima prescrita, que os brigadistas estavam em campo. E aí, para além de comunicação
pelo WhatsApp, que era o canal que se usava, né? Mandava uma mensagenzinha informando a queima, o lugar, horário, direção do vento, se ia atrapalhar ou não na rodovia, fumaça. Algo que a gente sempre evitou fazer, que a fumaça atrapalhasse o trânsito dos carros. Tinham placas também colocadas na estrada informando o lugar que as pessoas estavam. E aí desse programa de comunicação saem outras possibilidades de atividades, e uma delas a oficina com jornalistas, que a Ramila Por favor. coordenou essa oficina. A oficina era um sonho, né, pra gente, particularmente para mim, que sou jornalista também, de ter a oportunidade que eu tive dentro do ICMBio, né, que eu aprendi com muitas pessoas, muitos técnicos, que são pessoas muito boas nessa área. E eu queria muito que os jornalistas qualificassem a informação, fizessem matérias melhores, com mais credibilidade, e também queria que o ICMBio tivesse uma oportunidade de ser uma voz dentro da área do manejo integrado do fogo. Então, a oficina ela surgiu como parte do programa de comunicação do parque, como uma maneira de aproximar a imprensa da gestão do parque e, consequentemente, também aproximar a sociedade, né, o jornalista como um mediador do discurso da sociedade. Então, a ideia é uma ideia muito simples, né, de trazer esses jornalistas para o parque um dia, que é um dia que eles conseguem, né, a gente não pode desprender muito mais eles da redação, e ter uma parte teórica, porque eles aprendam alguns conceitos, né, de uma linguagem mais acessível, e à tarde um momento de prática, onde eles podem conversar com os brigadistas, conversar com os nossos técnicos, fazer as entrevistas necessárias, tirar todas as dúvidas e produzir material exclusivo, que é um dos maiores atrativos para os jornalistas. Claro. É legal, acho que isso abre muito espaço também para, de certa forma, o ICMBio se colocar como fonte ou seja, referência, né, para essa fonte de informações e o contato com o jornalista. Então, vocês têm duas frentes principais, uma que começou com ela, que era informar as comunidades, né, a população no geral, e depois as oficinas com jornalistas até como uma forma de replicadores da mensagem, né? E como é que vocês têm percebido nos últimos tempos, de repente, você comentou 5 anos mais ou menos, né? Uhum. Essas atividades, como vocês têm percebido, se tem percebido alguma mudança na opinião pública, né? A gente sabe, há muito tempo, ou há algum tempo, os incêndios ou a queima prescrita, todas as atividades de controle, de manejo, ou o fogo no geral era visto como um inimigo, sempre foi visto muito como um inimigo, tem essa percepção pública. E então, se vocês têm percebido com essa serventia de informação realmente consolidada, científica, técnica, alguma melhora nesse sentido, frente à opinião pública? Eu acho que antes mesmo da primeira oficina, né, ter acontecido, eu me lembro que os jornais locais, os que passam no horário da manhã e no horário da tarde, no estado de Mato Grosso, começaram a replicar as mensagens do WhatsApp que a gente mandava para a comunidade. E aí o jornalista, mesmo sem saber da parte técnica ou os termos, né, necessários para aquela informação, já informava, olha, vai acontecer no Parque Nacional, eles estão comunicando, vai ter brigadista, então não se preocupem. E aí eu acho que isso agrega muito, né, traz muito mais valor agregado à informação repassada de forma correta. E aí a Ramila replicou essa oficina em outras unidades, uma outra unidade de conservação por mais 2 vezes. E eu acho que é isso, é conseguir replicar também, e ela pode falar mais dessa experiência do replicar e como que isso é visto, né, como que isso agrega, ou como a gente deixa de ser a unidade de conservação que sempre é demandada, né, é aquela que você pede informação ou critica muitas vezes o trabalho, mas passa a ser uma demandante, eu consigo pautar a imprensa, né, encaminhar a pauta, chamar, convidar para acompanhar o trabalho a ser feito. Deixa de agir de forma reativa e passa a agir de forma ativa. Exato. Muito legal. Bacana. E conta pra gente um pouco sobre essas oficinas, ou como vocês replicam essa metodologia, se vocês comentaram que já
fizeram em mais de um lugar, pretendem seguir esse caminho? Como é que é isso? A gente realizou a primeira, né, no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, em parceria com o Serviço Florestal dos Estados Unidos. Testamos a metodologia para verificar, né, a carga horária, o equilíbrio das atividades. A gente também propõe que a queima seja num local relativamente acessível por conta das equipes de TV que carregam um equipamento mais pesado. E aí a gente fez no Parque Nacional de Brasília, né, quais foram os critérios. Chapada dos Guimarães fica muito perto de Cuiabá, onde quando tem uma queima prescrita, né, e tem a fumaça, então é uma fumaça visível de Cuiabá. E o nosso critério para usar no Parque Nacional de Brasília é um problema muito semelhante, né, de ter uma ação de queima prescrita e essa ação ser confundida com incêndio ou ser mal interpretada. Então a gente fez 2 vezes no Parque Nacional de Brasília, né, a gente teve um volume de inscrições muito importante, então a gente resolveu ter 2 momentos. No Parque Nacional de Brasília, a gente fez uma parceria com a Rede Biota Cerrado, que é um grupo de pesquisadores que também tem comunicadores da Universidade de Brasília, que foi a universidade onde eu me formei, então também tem esse laço. E a gente conseguiu fazer essa replicação da oficina como uma maneira também de dirimir as dúvidas dos jornalistas que estão em Brasília. É uma praça importante, né, para a área do jornalismo, e também porque o Parque Nacional de Brasília ele fica no coração da capital, né? Então, muita área urbana próxima, para a gente estreitar um pouco essas relações e também melhorar a forma como os jornalistas faziam a transmissão da mensagem nos jornais locais e, consequentemente, dar uma acalmada na população. Legal, bacana. Legal, e então, agora já partindo para um outro momento, a gente está aqui na Colômbia, participando da ExpoMIF. Queria perguntar para vocês o que vocês têm achado do espaço. Hoje a gente está no final do primeiro dia de atividades, então ainda tem muito intercâmbio para ser feito, muita gente para conhecer, mas eu queria que vocês nos contassem um pouco sobre o que vocês identificaram até o momento, como foram o intercâmbio, né, as trocas com as outras boas práticas, se vocês já de repente encontraram alguma ali que tem uma sinergia especial, que de repente role um acordo de colaboração, uma troca de informações um pouco mais aprofundada, né? Tem alguma coisa já em mente aí? A gente andou um pouco, né, a gente não conseguiu explorar todas as práticas ainda, enfim. Não dá. E aí, para conhecer melhor, você tem, né, demanda um pouquinho de tempo e conversa com as pessoas. Eu fiquei encantada com a mochila que o Senarp trouxe, né, os colegas do Peru. E ainda virei para a Ramila e falei assim, Ramila, a gente não tinha pensado em algo como essa mochila, né? E ela falou assim, sim. E eles foram trazendo as imagens de uma forma tão didática e tão simples que eu falei assim, nossa, ele acabou de ensinar o incêndio nível 1, 2 e 3, que são os termos técnicos que a gente usa, de uma forma que eu não precisava saber termo nenhum, né? Assim, eu estou no meu espaço, vai crescendo, vai aumentando, e todo mundo que vai se agregando a um combate de incêndio florestal, por exemplo. Então, assim, é algo que a gente gostou muito, e os colegas, inclusive, nos lembraram que o ICMBio e o Senap já tem um acordo de cooperação, e que talvez hoje seja mais sentar, conversar e estreitar o como rodar um intercâmbio ou uma capacitação de facilitadores, né, nesse sentido da mochila. Muito legal. A mochila é uma ferramenta excepcional do Peru. Eu até comento com vocês, nós estamos apoiando a adaptação deles para temas de manejo integrado do fogo, não só prevenção e combate, mas tudo que engloba manejo integrado. Acho que é muito bacana, legal que vocês tenham conseguido essa aproximação. E é isso, então eu vou ficar de olho em vocês para ver se a gente tira algum acordo de cooperação aí nos próximos dias, próximas horas. E é isso, eu acho que também depois deixar o espaço para vocês convidarem o pessoal a conhecer mais, né, onde que eles podem encontrar mais informação, como eles podem entrar em contato com vocês. Mas aqui, da minha parte, agradecer
agradecer demais a participação de vocês, por terem vindo até aqui, por terem se disponibilizado a contar mais sobre o que vocês fazem, também a ouvir os outros, que isso é muito importante, né? Então, em nome da GZ, da TCA, de todos os parceiros que estão aqui, a gente queria agradecer vocês. Como já foi dito várias vezes aqui, esse espaço não é feito da gente para vocês, muito pelo contrário, o espaço são vocês, né? O espaço é vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham ótimas experiências aqui nos próximos momentos, nos próximos dias. E muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E deixo espaço para vocês, se quiserem terminar com alguma indicação, algum comentário, à vontade. Ok. Primeiramente, agradecer a GZ pelo convite e pelo espaço, pela oportunidade da gente encontrar outros colegas e participar das ações. Eu acho que é uma ação muito importante que precisava ser feita para a gente também ter uma integração com a América Latina, né? O Brasil às vezes fica um pouquinho apartado por questões diversas, né, dos colegas sul-americanos, latino-americanos, e que particularmente para mim era de grande interesse conhecer os colegas de outros países. A nossa prática está no stand 21, todos são bem-vindos para participar e conhecer. Quem não puder estar aqui presencialmente, tem as redes sociais do ICMBio, @ICMBio, @CEMIF, _ICMBio, que é a rede social do Centro Especializado em Manejo Integrado do Fogo, né, que a gente também vai publicar algumas ações. O Instagram também da Chapada dos Guimarães, @Parque Nacional da Chapada dos Guimarães também, onde tem várias ações. E eu também convido vocês a participar a ler, né, um dos resultados que aconteceu na oficina, que é uma cartilha para jornalistas, Legal. que a gente escreveu também em parceria com a Rede Biota da UNB. Então, essa cartilha ela foi escrita tanto por jornalistas, né, jornalistas de formação, quanto por técnicos, e a gente conseguiu resumir as principais dúvidas que a imprensa tem sobre o manejo integrado do fogo, e está disponível no site do ICMBio. Legal, muito obrigado, Ramila. Cíntia, alguma palavra final? Bom, assim como a Ramila, eu gostaria muito de agradecer o convite por estarmos na ExpoMIF. Podemos participar desse momento, digamos, histórico, na primeira de várias ExpoMIFs. Desejamos que assim seja, que possamos ter outros momentos desses de troca e intercâmbio. Ramila convidou para conhecer um dos produtos que foram desenvolvidos, né, após as oficinas. E eu convido e deixo os nossos canais de comunicação também abertos para qualquer dúvida. A oficina é algo, tem um custo baixo e fácil de replicação para poder tirarmos dúvidas e apoiarmos aqueles que desejarem fazer também oficinas em seus territórios. Muito legal, obrigado de novo. Tá? E por aqui ficamos, vamos encerrando mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito interessante o papo aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.